gravando já. Boa noite. Estamos agora com o senhor Gilmar, que é apresentador dos programas Espaço Livre e Jatinã Gente TV. Senhor Gilmar vem trazendo para a gente notícias urgentes e inéditas sobre o caso da menina Alicia. Boa noite, senhor Gilmar, tudo bem? Boa noite, Viviane. Está tudo bem, graças a Deus, tirando desse incidente que aconteceu no último dia 3 de setembro, aqui em Belém do São Francisco, mais precisamente na escola Tia Zita, que fica localizada na rua João 23, centro de Belém do São Francisco. Tirando esse episódio, está tudo bem, graças a Deus. Senhor Gilmar, muito obrigado por você ter aceitado nossa entrevista, né? Está aqui conosco hoje não só para o público do Zap Lajeado News, mas a todo o alcance, né, da internet. O senhor poderia falar um pouco, a gente sabe que o senhor entrevistou não só a tia, mas a mãe da menina Alicia. O senhor poderia falar um pouco sobre a entrevista, sobre o que foi dito nessa entrevista? Posso sim, Viviane. Tudo aconteceu na tarde de ontem, já início da noite, quando a gente estava passando e nas proximidades na delegacia de polícia civil aqui da nossa Belém do São Francisco, e a gente percebeu de imediato ali um movimento e logo imaginamos que poderia ser o menino que ali estava prestando interrogatório. E não foi diferente, foi isso mesmo. Com aquele ar que a gente tem de repórter, de buscar informações, logo imaginamos e nós captamos uma imagem do movimento da polícia, do doutor Paulo, delegado de polícia, do agente de polícia, o Márcio Greg, do também agente de polícia, o Afonso Ferraz, entre outros, que ali já estavam pegando ali o menino e levando na viatura de polícia, junto com o Conselho Tutelar, com responsáveis pela criança, também advogados, ao Hospital Dr. José Albertino Lima, hospital aqui da cidade, para fazer o procedimento, o laudo médico. E tudo começou aí. Tá? Então, nós publicamos este movimento e logo em seguida, após toda a repercussão deste vídeo, a gente recebeu uma ligação de um amigo, né? E esta ligação passava para a gente o desejo que a tia e mãe de criação da menina Alicia tinha de participar do nosso programa de rádio, aqui na rádio Canabrava FM. A gente tem programa aqui de segunda a sexta, sempre começando às 11 horas da manhã. Logo entramos em contato com a mesma, a senhora Helena, que confirmou a presença, a participação dela no programa. E assim foi feito. E ela trouxe para a gente aqui, para todos de Belém do São Francisco, tivemos, graças a Deus, como sempre, um índice de audiência muito grande, mas hoje foi algo fenomenal, algo totalmente diferente. Aí, quando a gente estava conversando com a senhora Helena, de repente, após já uma hora praticamente de entrevista, a mãe da menina Alicia chegou também querendo usar o espaço, que é livre, é o espaço do povo, como assim a gente chama, o programa aqui no município, aqui na região, e também falou a nossa reportagem. Mas como eu estava te falando, a senhora Helena, nos trouxe diversas informações que Belém do São Francisco, a região e o Brasil, já que tomou uma proporção muito grande, este caso que aconteceu aqui na nossa cidade, que a gente precisava saber. E aqui eu me coloco à sua disposição, caso você queira me fazer alguma pergunta específica, para a gente trazer para o seu público. Seu Gilmar, uma coisa que o senhor vinha contando para a gente é sobre a questão do menino, né? O senhor teve acesso ao que foi falado, o que ele disse sobre esse ocorrido, sobre esse caso que ele está sendo acusado? Olha, Viviane, tudo está sendo por se tratar de um pré-adolescente, o garoto tem apenas 13 anos de idade,
no mais absoluto sigilo. Mas nós temos a garantia das autoridades policiais e logo que o inquérito seja fechado, concluído, a gente vai receber aqui nos nossos estúdios a presença do doutor Paulo, que também necessita de uma autorização por parte dos seus superiores. Mas o menino isenta a participação de qualquer outro colega neste caso. Isso a gente pode adiantar. Digo isso porque a própria tia da menina Alicia disse hoje aqui no nosso programa de rádio. Ela disse, olha, eu cheguei, fui eu que fui na delegacia registrar o BO, fui eu que fiz, e lá eu falei, no calor da emoção, muita gente também já tinha me falado, este caso aconteceu por volta das 15 horas e 15, 30 minutos, né? E ela disse que tomou conhecimento já à noite desta situação, porque a menina Alicia, ela era filha de pais separados, e a gente estava falando, né, na oportunidade com a tia irmã do pai, e a garota, ela morava com a mãe em uma outra residência que não fica tão distante uma da outra, mas ela disse que logo que saiu desesperada para ir ao hospital, ela tomou conhecimento, olha, a Alicia está no hospital, ela não está bem, e ela foi agredida por 5 colegas. Assim, quando amanheceu o dia seguinte, ela foi à delegacia fazer o BO e falou que teria sido 5 garotos, tal, mas como ela mesma disse, foi no calor da emoção, deixando a razão, sem ouvir de fato as situações diversas, mas hoje ela pediu até desculpas em ter envolvido outras pessoas, mesmo sem citar nome, mas retirou a possibilidade de qualquer outro, ficando apenas o garoto na cena do crime, né, da garota, da criança, né, da Alicia, ficando apenas o garoto que ontem foi ouvido em audiência na delegacia de polícia aqui da cidade. O senhor pode falar sobre como foi levada essa menina ao hospital? Dizem que maus palavras de pessoas, né? Mau língua diz que ela foi agredida ao chegar do hospital. E o senhor poderia explicar essa situação para a gente? Uma boa pergunta, lhe parabenizo pela pergunta. Uma pergunta hoje que o Brasil está fazendo, porque muito foi questionado, né, que a garota, quando saiu do hospital, ela logo que chegou em casa, teria sido agredida por parentes, por familiares, né, mas tanto a mãe como também a tia descartou qualquer possibilidade de agressão familiar. Até porque a Alicia, pelo que a gente tomou conhecimento nessa entrevista e também conversando com profissionais da área de saúde do município, ela não chegou tão bem na unidade hospitalar. Mas você me perguntou como ela foi até a unidade hospitalar, até o hospital do José Albertino Lima. Acontece que logo após a agressão, ela saiu do banheiro com a mão no rosto, estava sangrando. Ali tentando estancar, né, o sangue que ali estava saindo pelo nariz. A coordenação da escola de ensino infantil e fundamental, escola Tia Zita, de imediato levaram a coordenadora e a direção ali, os funcionários levaram a garota para a criança, né, melhor dizendo, para o hospital. Chegando no hospital, ela foi atendida, foi medicada e, segundo a tia e segundo a mãe, foi liberada para ir para cá. Nesse percurso do hospital para a residência da família, elas foram a pé. Somente a mãe com a vítima, com a Alicia, foram a pé. Eu recebi até um choque no momento que eu fiz essa pergunta, como elas, porque tem tantas ambulâncias
no hospital, mas eu não sei o que aconteceu, realmente não sei, não sabemos ainda, mas a gente vai buscar essa informação, porque a mãe levou a filha para casa a pé. E o percurso, para quem está sentindo fortes dores de cabeça, sangrando pelo nariz, para ir a pé, realmente é algo muito estranho. Mas o que aconteceu? Logo chegando na residência, ela começou a sangrar também pelos ouvidos. E sentindo fortes dores de cabeça que só aumentavam, e aí a gente imagina as dores que esta criança estava sentindo. A mãe foi recomendada a levar a criança, no caso a menina Alicia, até uma UBS, que fica próxima à residência. E ela assim o fez, levou a Alicia até a UBS. Chegando na UBS, o médico ele disse, olha, veja bem, eu só tenho aqui um sangramento no nariz, não, tenho também nos ouvidos. Tá? E ela está sentindo fortes dores. Mais uma vez, os medicamentos foram ali passados e levaram a garota para casa. Só que logo, quando chegaram na residência, pouco tempo após terem saído da UBS, a mãe retornou com a filha para o hospital. Gente, é lamentável, né? A gente está falando isso, a gente questiona os investimentos que são feitos no Sistema Único de Saúde, o SUS, no nosso Brasil, onde muita gente fala que o SUS, nós temos que tirar o chapéu ao Sistema Único de Saúde do nosso país, e uma criança ter que passar por uma humilhação dessas é algo lamentável, de se lamentar. Pois bem, chegando ao hospital, a mesma médica que o atendeu a primeira vez, atendeu pela segunda. Disse, olha, vamos ter que transferir. Ela já estava vomitando, já não estava mais respondendo como estava na primeira vez. Aí foi quando ela foi transferida, já por volta das 21 horas, ela foi transferida para a unidade hospitalar de Salgueiro, Hospital Regional Inácio de Sá. Para quem conhece a região, sabe muito bem do que eu estou falando. Lá no hospital, ela ficou com fortes dores na cabeça, e logo depois deixou de responder, de mexer os braços, as pernas, e ela foi encaminhada no dia seguinte para um ponto-socorro. Ponto-socorro São Francisco, também na cidade de Salgueiro, da realização de uma tomografia. E lá foi detectado o traumatismo craniano. E imediatamente ela foi entubada, relato feito pela mãe da Alicia hoje, dia 11 de setembro, no programa Espaço Livre da Canabrava FM, com Gilmar Dantas. Ela foi entubada, a mãe foi chamada e o médico disse, olha, infelizmente nós temos que entubar a sua filha e tentar ver o que a gente pode fazer na capital, na cidade do Recife. E assim foi feito, ela foi transferida para o hospital da Restauração, lá na área central do Recife. E logo quando chegou, a mãe disse que teve um médico que observou e disse, olha, pode levar, essa daí não tem mais jeito. Achei outro caso muito desumano, outro fato muito desumano, e uma médica disse, não, de jeito nenhum, não é assim, tá? Ela vai ficar aqui, ela é uma médica pediatra, né? E a gente vai ver o que pode fazer. Parabéns para a médica que tentou, porque fraco é aquele que não tenta, no nosso ponto de vista, e esta médica tentou, mas infelizmente aconteceu o que o Brasil já sabe, e aconteceu, que foi a Alicia, no outro dia, ela não resistiu e faleceu.
faleceu e assim sepultada neste último dia 9, no cemitério aqui da cidade de Belém, do São Francisco. Se você me perguntar, Viviane, o sentimento da família, dos parentes, dos amigos, uma menina que tinha um sonho imenso pela frente, ela queria ser modelo, já ensaiava para isso, tinha uma altura muito boa, ninguém jamais imaginava que ela tinha apenas somente 11 anos, mas aconteceu justamente desta forma, segundo relatos, né? A gente só questionou mais a questão, digo a gente, Belém do São Francisco, de algumas situações desencontradas, que foi o caso do hospital, a médica teria liberado ou não para levar esta criança para casa. Segundo o hospital não liberou, a mãe levou de livre e espontânea vontade. Não foi isso que a mãe disse, olha, foi aplicada uma injeção para dor, e aí a gente ficou ali, e estava liberado, fomos embora. Né? É um questionamento muito forte, assim como também esse outro, que a garota, ao chegar em casa, teria sido agredida por familiares. Assunto esse, questionamento esse, descartado, tanto pela família do lado do pai, como também a família do lado da mãe, que criava esta menina com muito amor, com muito carinho. Não tenho conhecimento, mas a gente conhece, mas aquela intimidade do dia a dia, não. Mas a gente conhece uma família que é uma família humilde, porém uma família que luta, que busca sempre dar o melhor para os seus filhos. E o sentimento hoje desta família, Viviane, é de justiça. Querem justiça, porém que a justiça seja feita, longe de fazer justiça com as próprias mãos, mas que a justiça seja feita, mesmo se tratando de um pré-adolescente, um garoto apenas de 13 anos de idade. Mas eu quero dar um presente a você, a seu público, aí o amigo Salles Neto, e logo que a gente tiver informações da liberação da fala do doutor Paulo, delegado de polícia aqui da cidade, diga-se de passagem, é um amigo nosso, é um cara que é muito fã do nosso trabalho, como também sou muito fã da dedicação, do trabalho dele, da correria, tanto é que em pouco espaço de tempo, creio eu, que foi pouco espaço, ele já deu uma resposta à sociedade, a sociedade belemita, a sociedade pernambucana, já deu uma resposta ao povo do Brasil que vem acompanhando esta situação que deixou não somente Belém do São Francisco enlutada, mas Pernambuco e o Brasil. Seu Gilmar, outra coisa, pelo fato de ter sido tirado de vista essas outras crianças, esses outros adolescentes que foram citados, atribuindo a culpa somente para ele, para esse rapaz, continua assim, sendo dito que ele haveria agredido essa criança, essa menina, a Alice de 11 anos, pelo fato dela não ter querido se relacionar com ele, ficar com ele? Olha, nada disso foi questionado, não existiu absolutamente nada, tudo leva a crer que é mais aquela coisa, brincadeira de criança. A gente pode até tirar da dinâmica do crime essa questão de ter a intenção de matar, mas aquele acidente que acontece, né? Mas eu tenho certeza absoluta, Viviane, que não vai demorar muito tempo, a gente vai estar passando para vocês mais informações oficiais com a conclusão do inquérito policial, e a gente vai estar passando de forma oficial.
mas não vejo. E é bom que a gente diga também, Viviane, foi bom você fazer essa pergunta, porque aqui a gente lembra que ainda em contato com os profissionais de segurança pública aqui da nossa cidade, nós tomamos conhecimento que a governadora, a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social, enviou aqui para Belém do São Francisco um perito-chefe, cara muito preparado, treinado para ir até a cena, até o palco onde tudo aconteceu. E ele também descartou a possibilidade de outros envolvidos, outras crianças, outros envolvidos. Então, continua aqui na dinâmica do fato apenas a vítima e o menor que está sendo acusado por essa situação. Foi falado sobre um objeto ter atingido a menina Alicia, a cabeça, né? A região da cabeça da menina Alicia. Os familiares dizem qual objeto foi utilizado ou algo assim, que a gente tenha mais clareza? Muito preliminar, mas tudo indica pelas informações que nós tivemos, que foi justamente esta questão do empurrar da porta e a porta ter batido nela e ela foi e caiu. Muito provável, mas quem vai responder para você esta pergunta, que é importante e muito pertinente, vai ser o laudo médico, que muito em breve a gente vai estar em posse. Tá? O laudo médico vai te responder esta pergunta de forma oficial, mas tudo leva a crer, de forma preliminar, que foi a questão, por isso que eu falo, nessa questão de um acidente, uma brincadeira de empurra-empurra, algo deste tipo, mas muito preliminar, como a gente estava conversando, quando trata-se de crianças e adolescentes, a gente tem que ter muito cuidado de seguir a rigor o que manda o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, nada nos impede, quando o laudo sair de forma oficial e que a gente tenha a posse deste laudo, como também do inquérito, a gente trazer com precisão, até porque eu penso que quem vem acompanhando toda esta situação aqui em São Francisco está sofrendo, assim como a família está de luto, assim como a família está, precisa e merece de uma resposta que nós temos que dar até mesmo em respeito a este público nosso, né, Viviane? Com certeza, seu Gilmar, muito obrigada por ter tirado esses minutos para esclarecer vários assuntos importantes desse caso, né? Assuntos esses que eram escondidos até então do público. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a você. Eu não sou filho de Belém do São Francisco, mas tenho um amor muito grande por esta terra. Dizer que você sabe tanto assim quanto eu, que a gente que vive, trabalha, que a gente trabalha com notícias, eu sempre tenho dito o seguinte, quando os meus assessores falam, quando a gente tira férias, diga, a gente nunca está de férias, porque quando a gente fica livre 30 dias, a gente sai para viajar, para visitar um amigo, um parente em outra cidade, a gente está sempre buscando informação e repassando para a produção. Então, o jornalista não tem férias, não tem licença, não, o jornalista não tem noite nem tem dia, está sempre trabalhando. E a gente trabalha com informações por opção, porque a gente gosta e por a gente amar esta profissão. Você sabe muito bem como é que você também está aí na luta, e eu quero agradecer a você, um abraço para você, Viviane, e também para o Salles Neto, para toda a sua equipe, e me coloco à disposição quando assim vocês acharem pertinente qualquer informação, podem entrar em contato com a gente aqui. Agradeço. E é isso, gente. Mais informações para vocês. Prometemos trazer depois mais informações, mais novidades sobre esse acontecido
tão devastador, né? Não só para a família, mas para todos que ficam sabendo, que veem sobre esse assunto. É algo muito triste. Deixamos nosso abraço à família, a todos enlutados e muito obrigada.